Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Bem, boa noite para todo mundo. Hoje eu vou falar de clareza dos objetivos. E por que esse assunto é importante? Por que eu estou falando dele? Porque para mim, se você não tem um objetivo, qualquer lugar serve, né? Se você não tem onde chegar, então qualquer lugar onde você chegar, qualquer coisa que você atingir, tá bom para você. E quando você sai da sua casa, você vai para o seu trabalho, você meio que tem um objetivo, que é chegar no seu trabalho. E aí você pensa, bem, deixa eu ver como é que está o trânsito, para saber que ônibus que eu vou pegar, ou por que ruas que eu vou passar e tal. Você meio que traça ali um projeto, ou um trajeto daquele projeto, né? Como que você vai fazer para poder chegar no seu trabalho. E aí, em um time ágil, não é diferente. Os objetivos têm que estar bem claros. No caso, para você vir trabalhar, o seu objetivo é chegar no trabalho, certo? Existe uma série de coisas que vão influenciar no meio do caminho, o trânsito, que vai fazer você mudar de repente de rota e tal, mas o seu objetivo é chegar no trabalho, né? Independente do caminho que você vai fazer, você tem um objetivo que é chegar no seu trabalho. Num time ágil, também nós precisamos ter essa clareza nos objetivos para que a gente, independente do que a gente vai fazer, ou como vai fazer, ou como a gente vai ter que mudar no meio do caminho, a gente tenha em mente qual é o ponto que a gente precisa atingir, né? Aonde a gente precisa chegar. E aí a gente tem que saber o seguinte, qual que é o problema que nós queremos resolver? Nós sempre trabalhamos resolvendo problema, certo? Se a gente está pensando em agregar valor para o cliente, a gente está sempre resolvendo um problema. Nós não estamos desenvolvendo, fazendo uma coisa porque é legal ou porque simplesmente nós queremos fazer. A gente está sempre resolvendo um problema para agregar valor ao cliente, para ajudar ele. E quanto tempo nós temos para fazer isso daí? Qual é o tempo que o cliente espera, né? Como é que a gente pode negociar isso daí? Nós temos o conhecimento necessário para fazer isso daí. A gente vai precisar consultar um especialista, ou de repente na equipe tem alguém especialista para fazer isso daí, né? A gente vai precisar fazer uma consulta de repente na internet. Então a gente tem tudo o que a gente precisa para poder desenvolver. Depois que a gente consegue essas informações, aí a gente precisa planejar e planejar de novo. Planejamento 1, planejamento 2, planejamento 3, quantos planejamentos forem necessários. Mas o planejamento, ele é extremamente importante. E o planejamento sempre tem que ter em mente, tanto o 1 quanto o 2, quanto qualquer planejamento que você for fazer, você tem que ter em mente qual é o objetivo. Porque toda vez que você esquece o objetivo, você acaba fazendo uma coisa que não era o que o cliente queria. Porque geralmente o cliente vai lá e fala, eu tenho um problema assim, assim, tal. O analista vai lá e pensa mais ou menos como é que vai resolver aquilo, ele já tem mais ou menos em mente. E aí depois quando ele passa para o time de produto já pensa numa outra coisa e às vezes o que acaba saindo não é o que o cliente queria. Por quê? Porque como a gente foi tendo várias conversas ao longo do tempo, várias experiências de várias pessoas, vai mudando e daí a gente vai mudando as coisas e no final acaba saindo um negócio diferente do que o cliente esperava. Por quê? Porque a gente não deixou claro qual é o objetivo. Então toda reunião de planejamento, como eu disse, independente de qual reunião seja, se é a nível de análise, se é a nível técnico, nós temos que ter em mente qual é o objetivo que nós queremos atingir. E é importante que a gente crie um ambiente colaborativo, que a gente utilize as experiências das pessoas. E que não fique isso apenas para uma pessoa, para o analista, por exemplo. O analista ele sabe o que precisa ser feito lá, porque ele é que mais conhece de negócio, então ele vai dizer o que tem que fazer e todo mundo vai ter que fazer aquilo. Ou tem um cara que é muito técnico no time e esse cara vai dizer o que tem que fazer e acabou. Não, a gente tem que criar um ambiente colaborativo, onde todo mundo possa dar ideias, porque às vezes numa dessa daí a gente consegue resolver o problema do cliente de uma forma muito mais simples, com um tempo menor, com um custo menor, coisa e tal. E a gente dá oportunidade para que as pessoas se sintam importantes dentro do time. Então é importante que a gente ouça todo mundo, até aquelas pessoas que são menos experientes. Não sei se vocês viram agora, tem uma propaganda que estão incentivando as escolas a ouvirem as crianças. Porque às vezes a criança ela tem uma ideia assim, sabe? Como ela pensa meio fora da caixa, então ela tem uma ideia que se fala, poxa,
não tinha pensado nisso, porque a gente realmente está preso num contexto, a gente não consegue ver as possibilidades. E aí as crianças, como elas estão num contexto diferente do nosso, elas conseguem chegar melhor do que a gente. Então, dentro de um ambiente colaborativo, a gente tem que dar a oportunidade para que todo mundo, mesmo aquela pessoa que acabou de chegar no time, falar. E expor a experiência dela, que ela já teve com outro projeto, com outra situação, um outro framework, qualquer coisa do tipo, para que a gente não perca a oportunidade de resolver bem aquele problema, utilizando menor tempo, menor custo e coisa do tipo. E é importante também que a gente tenha feedbacks constantes, porque não adianta a gente ter um objetivo, traçar um plano, começar a fazer e não saber em que ponto que a gente está. Aí o que vai acontecer é que quando chegar na hora de entregar, a gente vai ver que está faltando um monte de coisa e a gente não conseguiu entregar. Então é importante que a gente tenha feedback. Aqui, por exemplo, tem um Kanban, que é o que a gente utiliza aqui na BlueSoft, e a gente sabe o que a gente precisa fazer, e a gente sabe quanto já foi feito, o que está para ser feito e quanto ainda a gente precisa para poder chegar no nosso objetivo. Então é importante que a gente tenha um quadro, uma forma fácil da gente, todo mundo conseguir visualizar isso daqui e todo mundo está engajado, né, para poder atingir o objetivo. É importante que no início de uma sprint, diga qual que é o objetivo daquela sprint, né? No Scrum tem isso, você definir qual que é o objetivo, né, daquela sprint e você marcar, de repente até de forma, deixar colorido assim, qual que é o objetivo, para todo mundo poder olhar e ver durante o dia como que está a situação, ou durante a semana como que está a situação, quanto falta para poder atingir o objetivo. Retrospectiva também ajuda bastante, né? O André falou hoje de manhã de retrospectiva, e isso ajuda bastante. Por quê? Porque às vezes você está desenvolvendo um produto que vai demorar mais de uma sprint para poder resolver, e às vezes você está indo no caminho errado. E a retrospectiva ajuda você justamente a enxergar esse ponto onde você está errando e melhorar, e corrigir antes que seja tarde demais, né? Porque depois que você está com um problema, não adianta muito, né, você fazer uma retrospectiva para tentar resolver o problema, porque você já está com ele. Então se a ideia é melhorar, a melhoria contínua, aí você tem que fazer retrospectivas contínuas também, para que você evite chegar no final e falar, poxa, não conseguimos atingir o objetivo. E as retrospectivas não precisam ser uma retrospectiva de, vamos parar todo mundo uma hora aqui e vamos conversar. Essa retrospectiva pode ser feita até durante o trabalho mesmo. Você olha o Kanban, olha o quadro, fala, poxa, nós estamos com muito bug aqui, por isso que a gente não está conseguindo atingir, e de repente chamar a galera, vamos dar uma olhadinha, vamos ver aqui como é que está a nossa situação, a gente não vai conseguir atingir o objetivo, será que dá para a gente poder se ajudar? Olha, como é que está a sua tarefa aí? A minha falta muito, então ajuda a resolver a minha aqui, que eu estou mais perto de terminar, e aí quando eu terminar eu vou ajudar você, beleza? Pelo menos a gente garante que vai entregar uma delas, pelo menos. Vamos entregar duas, vamos entregar uma. Então esse tipo de colaboração, esse tipo de retrospectiva, a gente pode fazer durante o trabalho mesmo, não precisa a gente esperar chegar no final de um sprint para a gente poder ver o que a gente errou, ver o que a gente acertou. A gente pode fazer isso diariamente. E é importante que a gente esteja sempre acertando o curso. Então a gente sabe qual que é o objetivo, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente tem que sempre medir, nós estamos no caminho certo? A gente está indo para onde a gente queria? Não, então a gente precisa melhorar. Ou a gente até está indo, mas a gente não vai conseguir chegar lá no tempo que a gente esperava, fazer tudo o que a gente precisava. Então acerta o curso, e esse acertar o curso, né, do sprint é justamente fazer isso, é você trabalhar de forma colaborativa, de repente você vê que tem muita coisa na fila de teste, parar de desenvolver e colocar mais pessoas para testar, né? Você olhar e falar, poxa, eu estou fazendo isso aqui, eu não vou terminar, mas tem um monte de coisa para testar ali, então eu vou parar o que eu estou fazendo e vou testar, que vai agregar mais valor, porque pelo menos se acabar o sprint hoje, a gente vai entregar alguma coisa. Porque não adianta nada, a gente desenvolve tudo, fica tudo na fila de teste, aí chega no final da semana, daí fala, pô, e aí, o que tem problema? Meu, tá quase tudo pronto, falta só testar. O que vai adiantar você dizer para o cliente que você fez tudo o que ele queria, só que falta testar? Não vai adiantar nada. É melhor você falar, olha, fiz 3 coisas, fiz metade do que tinha para fazer aqui, e o restante a gente vai fazer no próximo sprint. É bem melhor do que você não fazer nada, né? E é importante que você surpreenda os stakeholders, né? As pessoas que são as interessadas naquele negócio. O analista, né? O PO, o próprio cliente. Então é importante que, quando você está pensando no objetivo, você ir além, você pensar na experiência do usuário,
você pensar na UX, né? Você pensar no design, você pensar em todas essas coisas que geralmente nós, desenvolvedores de back-end, não estamos muito preocupados. A gente está preocupado mais em resolver o negócio do que se vai ficar bonito, se vai ficar legal do cara usar. Às vezes o cara ele pede uma coisa, o cliente ele pede uma coisa, porque para ele aquilo serve, mas se você fizer algo a mais para ele, não, vou colocar um link aqui, porque daqui ele já vai conseguir ver outra informação, e aquilo ele não pediu aquilo. Você fez o que ele precisava, mas você conseguiu fazer uma coisa que para você foi simples, como por exemplo colocar um link para abrir uma outra tela, para ele não ter que, né, buscar no menu de novo, aquilo já vai surpreender ele. Então às vezes é fácil surpreender os stakeholders e a gente já não gasta muito tempo para isso, né? Então é importante a gente também pesar isso na hora que a gente estiver fazendo o nosso planejamento. E tem uma lei que fala que todos os projetos de mercado, eles falham, né? Tem uma chance muito grande de falhar. 80% dos projetos falham. E a lei diz o seguinte, que mesmo que você seja competente, que você executa aquilo com competência, você ainda tem uma grande chance de levar aquele projeto à falha. Então, a clareza nos objetivos e a comunicação são importantíssimos para o sucesso e para a execução, eu diria até mais, né? Porque se você, como eu disse, se você não sabe aonde você vai chegar, qualquer coisa serve. Então não adianta você, não, vamos colocar, vamos fazer tal. A gente vai conversando ao longo do caminho. Mas peraí, a gente vai para onde? Ah, não sei, vamos lá, vamos fazendo, vamos fazendo. E aí no final você faz, só que você faz o que não precisava, não adiantou nada. Pô, o código ficou da hora, né? Tem teste de aceitação, teste de unidade, teste não sei o que tal, ficou muito louco, usando um framework tal, mas não vai agregar valor para o cliente, então não adiantou nada, aquilo ali foi tempo perdido. Melhor se tivesse feito uma coisa bem mais simples, mas que tivesse agregado valor para ele. Então o objetivo e essa comunicação, esse feedback, né, constante que eu disse, é muito importante para o sucesso de um projeto. E aí, como eu falei para vocês, a meta da sprint, né? No Scrum você tem essa definição de meta. Nós, por exemplo, na equipe Agile, nós estamos fazendo isso. Porque você imagina que você tem assim, você tem lá 10 tarefas para você fazer porque você acha que o time consegue fazer aquelas 10 tarefas. Porém, assim como quando você sai de casa, você não imagina que vai quebrar um carro no meio do caminho, que um caminhão vai tombar, né, que vai acontecer um imprevisto. Você não imagina isso daí, mas imprevistos acontecem. Da mesma forma, quando você começa uma sprint, você pensa no cenário ideal. Não, nós vamos conseguir realizar isso aqui, porque fulano vai trabalhar nisso, fulano vai trabalhar aquilo outro, isso aqui vai ser feito em par e tal. Só que aí aparecem os bugs, né? Ou então uma pessoa vai lá e fica doente, ou então, sei lá, acontece um problema, porque o carro da pessoa quebra, ela tem que levar o carro para arrumar, ou não consegue chegar no horário, enfim, imprevistos acontecem. E aí você não vai conseguir entregar tudo. Tá, se você não vai conseguir entregar tudo, o que daquilo que foi combinado é realmente importante? O que deve ser feito primeiro? O que é risco? Qual é o risco dessa sprint? Então isso precisa ser dito por quem? Pelo analista, né? Pelo PO. Ele sabe o que é mais importante. Então ele colocou 10, ele falou, olha, tem essas 10, mas essas aqui não dá para negociar, vocês precisam fazer. Pode aparecer bug, não sei o que for, mas isso aqui eu preciso que vocês entreguem. As outras a gente pode negociar. Então significa o seguinte, quando eu começar uma sprint, eu vou começar por aquelas que são mais importantes, né? Eu vou garantir que as outras coisas vão esperar um pouquinho, mas isso aqui vai estar pronto para a gente poder dizer que o sprint foi com sucesso. Só que aí eu digo o seguinte, vá além, né? O Scrum diz que é para você fazer a meta para o sprint. Eu já digo para você que você tem que fazer além, que você tem que ir além, que você tem que fazer a meta de hoje. Porque um sprint ele é feito de dias, certo? São vários dias que você vai levando lá, 15 dias, quem faz sprint de 15 dias, ou uma semana, quem faz de uma semana, e assim por diante. Mas o fato é que você faz as coisas dia após dia, certo? Você não chega do dia para a noite e fala, vou fazer tudo. Então, significa que se você não tiver a meta de hoje, né, você pode chegar e falar o seguinte, você pode ficar sem dormir, né, Ndola? Você pode dormir aqui a semana toda, na sexta-feira você passa a madrugada, final de semana fazendo, para na segunda estar pronto. Só que isso é arriscado, certo? Isso é arriscado. Então significa que dia após dia você tem que saber qual que é a sua meta, qual que é a sua parte do todo que você precisa fazer para garantir que no final aquilo vai estar pronto. Então é importante que essa meta seja decidida, inclusive na reunião diária de manhã. Né? Você está fazendo a reunião diária, você já define ali o que precisa ser feito, quem vai fazer, como é que vai fazer, se vai fazer em par, se não vai fazer. Já define isso daí, por quê? Porque no meio do dia as pessoas já têm em mente qual que é o objetivo, já vai olhar e falar, pô, tipo, chegou 2 horas da tarde. Meu, tá muito demorado isso aqui, não passamos nada ainda, o meu vai demorar muito para fazer. Fulano, não, vou trabalhar com você porque o meu eu não vou conseguir, vou te ajudar a terminar o seu.
Isso é meio que natural de equipes auto-organizacionais, né? As equipes elas vão se organizar em torno da meta, em torno do objetivo. Então é importante que isso esteja bem definido, tá? Porque afinal, nós somos ou não somos um time ágil? É isso aí, pessoal. Muito obrigado.